Já se perguntou qual galã principal fez os executivos de estúdio desmaiarem ao entrar nas audições, ou qual Alistair foi rejeitado 217 vezes antes de conquistar seu papel de estreia, vindo das salas de mármore da MGM até os pátios de filmagem ásperos da Warner Bros. Esses titãs não atuaram apenas em filmes. Eles mudaram fundamentalmente a maneira como pensamos sobre o estrelato da atuação e a identidade americana. Vamos mergulhar no brilho, glamour e na surpreendente escuridão da era mais lendária de Hollywood. Número 7. James Cagney, o durão de coração mole, começou como cantor e dançarino antes de chocar o público com sua violência explosiva em O Inimigo Público, medindo apenas 5 pés de altura. 5 cenas em que Cagney dominava, com atores acima dele, apenas pela força de sua personalidade. Diretores o chamavam de vulcânico contido. Sua energia era comprimida, pronta para explodir. Presença na tela que parecia perigosa. Quando Cagney esmagou a toranja no rosto de Mae Clarke, a América prendeu a respiração. Não estava no roteiro. O improvisado momento tornou-se uma das cenas mais icônicas do cinema, apesar de Clarke não ter aviso de que viria. Falar do método antes de ter nome. Mais tarde, Clarke revelou que sofreu dor no rosto por anos, mas nunca reclamou. Temendo que prejudicasse a carreira, esse momento mudou para sempre as cenas de café da manhã no cinema americano. De repente, comida podia ser arma, vida doméstica podia ser terrível. A Warner Bros. Tentou enquadrá-lo como mafioso, mas Cagney rebelou-se constantemente. Ele rompeu o contrato várias vezes, lutando pelo controle artístico, quando muitos aceitavam o que davam. Independência custou fortunas, mas rendeu respeito. Durante uma disputa acalorada, Jack Warner ameaçou substituí-lo por Edward G. Robinson em Angels with Dirty Faces. Cagney, segundo relatos, sorriu e disse: "Vá em frente. Ed é um amigo. Ele poderia usar o trabalho." Warner recuou em poucas horas. Críticos elogiaram sua entrega de falas, com cadência de metralhadora. Nenhum ator poderia proferir o diálogo com tanta velocidade ou com mais precisão. Suas habilidades de sapateado, sim, o gangster sabia dançar com maestria, de fato, até hoje. Ganhou um Oscar por Yankee Doodle Dandy, comprovando seu alcance incrível. A equipe de produção precisou encomendar pisos reforçados para suas sequências de dança, pois seu sapateado era tão potente, isso estilhaçava. A AFI o colocou em 8º na lista dos maiores astros masculinos do cinema. Eis o ponto. Cagney odiava ver seus filmes e raramente via atuações. Garoto, quando fica pronto, acabou. Diria: o homem que assustou plateias na tela passou anos criando cavalos e escrevendo poesia na fazenda. Sua coleção de poemas manuscritos foi vendida em leilão em 2009 por mais de $400 mil, mostrando um artista sensível por trás da máscara de durão. O que muitos fãs não sabem é que Cagney falava Yiddish fluentemente, cresceu no diverso Lower East Side de Nova York e costuma traduzir roteiros para o Yiddish. Primeiro encontra o ritmo emocional, depois traduzir de volta para o inglês com a cadência dele. Essa técnica deu ao diálogo de Cagney punch marcante, que muitos atores tentaram imitar. O número 6, Spencer Tracy. O ator mais natural de Hollywood nunca pareceu atuar de verdade. Tracy tinha uma regra simples: decorar as falas, não bata nos móveis. Por trás da simplicidade, havia um mestre artesão capaz de transmitir mais emoção com um leve erguer de sobrancelha do que a maioria dos atores com seus corpos inteiros. O diretor John Ford interrompeu uma cena 26 vezes, exigindo mais emoção de Tracy. Na tomada 27, Tracy parecia fazer exatamente a mesma coisa. Quando Ford finalmente aprovou, Tracy sussurrou para o seu co-protagonista: "Não mudei nada, apenas o cansei." Durante as filmagens de Capitão Courageous, Tracy permaneceu no personagem entre as tomadas, mantendo seu sotaque português, mesmo dormindo. Sua dedicação à autenticidade foi além do preparo comum. Ele realmente aprendeu a pescar e passou semanas com pescadores de verdade antes do início das filmagens. A frota pesqueira ficou tão ligada a ele que batizaram o melhor barco com o nome Manuel, décadas depois, em homenagem ao personagem dele. Os pescadores de Massachusetts ainda contam histórias sobre o tempo de Tracy com eles, afirmando que ele era capaz de trabalhar mais do que homens com metade da sua idade nas perigosas águas do Atlântico Norte. Parceria dele com Katharine Hepburn rendeu 9 filmes e um dos romances mais famosos de Hollywood. Apesar de Tracy estar casada com outra mulher, o namoro de 26 anos entre Tracy e Hepburn permaneceu segredo de Hollywood.
Executivos temiam destruir as carreiras, mas o público sentia a química sem saber a fonte. Louis B. Mayer criou um sistema de casas seguras para que o casal se encontrasse em privado, acreditando que a magia na tela valia protegê-la a qualquer custo. Tracy, católico, nunca se divorciou, criando décadas de emoção que muitos dizem alimentar a tensão em suas atuações com Hepburn. Colegas de atuação ficariam intrigados com a técnica de Tracy, vendo como ele faz o diálogo roteirizado soar como conversa espontânea, quando perguntavam: "Isso é segredo da atuação?" Tracy brincou: "Atuar não é uma habilidade, é a ausência de constrangimento." Clark Gable passou um dia inteiro observando Tracy filmar uma simples cena de café da manhã, e frustrado, disse ao diretor: "Não entendo o que ele faz, mas seja o que for, jamais serei tão bom quanto ele." Tracy foi o primeiro ator a vencer Oscars de melhor ator consecutivos. Contudo, não compareceu à cerimônia para receber nenhum prêmio. Durou 37 anos em 75 filmes, terminando com Guess Who's Coming to Dinner, 17 dias antes da morte. Foi uma atuação tão poderosa que críticos de cinema choraram nos cinemas. Sua última fala naquele filme, a defesa de Iowa ao casamento interracial, foi gravada em uma única tomada. Toda a equipe lhe deu uma ovação de pé, pressentindo que testemunhavam não apenas a atuação brilhante, mas o testamento final autêntico de um homem moribundo sobre um amor que transcende fronteiras. Número 5. James Stewart, o homem de fala marcante que transformou o constrangimento em arte e virou a realeza de Hollywood. Stewart era um estudante de arquitetura formado em Princeton que acabou virando ator por acaso. Sua persona simples escondia uma inteligência que diretores como Hitchcock e Capra souberam usar para criar o homem comum do cinema. A tese de Princeton de Stewart era sobre design de aeroportos, conhecimento que ele usou na WFU como piloto de bombardeiro. Essa rara combinação de profundidade intelectual e acessibilidade popular tornou-o capaz de interpretar personagens complexos que o público confiava. É muito maravilhoso. Durante as filmagens, Stewart sofreu de PTSD após voar 20 missões de combate. A famosa cena de desmoronamento não era apenas atuação, era terapêutica. O diretor Frank Capra percebeu que Stewart canalizava traumas reais, mantendo as câmeras em ação, capturando a verdade emocional crua. Raramente visto no cinema dos anos 40, Stewart havia perdido 40 libras na guerra e lutava para recuperar o peso do papel. Capra usou essa magreza para retratar o declínio mental de George Bailey. Transformar a luta real de Stewart em vantagem cinematográfica. O filme falhou no começo, mas tornou-se clássico quando seus direitos autorais expiraram por acaso em 1974, permitindo que emissoras de televisão o exibissem de graça durante as festas de fim de ano. A parceria de Stewart com Hitchcock revolucionou o thriller psicológico em Vertigo, redefiniu o thriller. Ele insistiu em atuar contra o tipo, como um detetive obcecado e psicologicamente abalado. Os executivos do estúdio queriam que o papel fosse reescrito para torná-lo mais simpático. Stewart recusou, criando o que hoje os críticos consideram um dos personagens mais complexos do cinema. Hitchcock explorou deliberadamente a imagem saudável de Stewart, usando a confiança do público para conduzi-los por caminhos psicológicos cada vez mais perturbadores. A parceria criou um thriller em que o equilíbrio mental do herói, mais que a segurança física, estava em jogo. Diretores de Scorsese a Nolan citam Vertigo como modelo de evolução de personagens no filme. Apesar de sua imagem, Stewart era protetor da integridade artística. Quando um executivo da MGM sugeriu demitir Harvey por ser demasiadamente caprichoso, Stewart supostamente o agarrou pelo colarinho e o pendurou pela janela do segundo andar, até que ele mudasse de ideia. Esse incidente, ainda que amplamente esquecido hoje, tornou-se conhecido entre os círculos de Hollywood como o dia em que Jimmy ficou fora de controle e, de modo fundamental, mudou a maneira como os estúdios passaram a enxergar o relacionamento com Stewart. Suas raras explosões de temperamento foram eficazes, contrastando fortemente com a sua imagem pública. A carreira de persona Stewart quase terminou após a bilheteria. O fracasso de It's a Wonderful Life, ironicamente depois, tornou-se seu filme mais querido. Ele concordou em estrelar Winchester 73 apenas se recebesse uma porcentagem maior dos lucros. Um movimento revolucionário mudou para sempre a estrutura de pagamento de Hollywood e tornou-o o ator mais rico do mundo. Essa inovação transformou estrelas de funcionários em parceiros no sucesso de seus filmes, consolidando o conceito moderno de ator empreendedor.
cada vez que negociam acordos de participação nos lucros com milhões, seguem o modelo pioneiro de Stewart. Poucos sabem que Stewart era músico talentoso, que tocava acordeão e piano em turnês da USO em Iolo. Ele animava as tropas com improvisações de jazz muito surpreendentes. Esse talento deu às suas performances vocais ritmo único. Stewart não falava apenas suas falas, as proferia com ritmo de jazz. O diretor Anthony Mann certa vez disse: Jimmy não recita falas, ele faz solos vocais. Preste muita atenção à famosa cena de filibusteiro dele no filme Mr. Smith Goes to Washington. A construção rítmica, o controle dinâmico e a sincronização perfeita revelam seu fundo musical. Número 4. Clark Gable. O rei de Hollywood não nasceu da realeza. Ele abriu caminho até o trono antes de se tornar o homem mais procurado do cinema. Gable trabalhou em fábricas de petróleo. Seus começos ásperos deram autenticidade. Outros galãs não tinham mulheres que o desejassem. Homens queriam ser ele. Chefes de estúdio temiam impor termos sem igual. As famosas orelhas de Gable, que ele inicialmente considerou que seriam submetidas à cirurgia, tornaram-se sua marca registrada depois que uma revista de fãs as rotulou como as orelhas mais masculinas de Hollywood. O que começou como uma falha percebida transformou-se num símbolo de apelo viril, provando a capacidade de Gable de transformar um passivo em ativos. Durante E o Vento Levou, Gable ameaçou abandonar o filme se a linha Frankly My Dear não ficasse. Mesmo com a censura exigindo retirada, ele apostou a carreira numa linha que viria a ser o momento mais citado. O que a história nem sempre registra é que Gable odiava Rhett Butler, achando o personagem bonito demais para a imagem pública. Ele só pegou o papel depois que a MGM concordou em emprestá-lo a outro estúdio para Idiot's Delight, filme que ele queria. Sua relutância criou a distância emocional que tornou devastadora a rejeição de Rhett Butler a Scarlett. Ele não ligava nem na tela, nem fora. As cenas de amor de Gable eram mais quentes por sua reputação fora das telas. Carole Lombard, sua terceira esposa e maior amor, ficou famosa por deixar Clark tão hábil que seduzisse pedra. Essa história de amor terminou quando o avião dela caiu, voltando de campanha de títulos de guerra, deixando Gable devastado. Trabalhadores relataram vê-lo vagando pelo lote da MGM à noite, ensaiando falas de seus filmes juntos. Seu cabelo ficou cinza da noite para o dia, logo após a morte dela. Uma transformação tão dramática que os maquiadores lutaram para manter a continuidade no próximo filme. A casa da fazenda deles permaneceu exatamente como era no dia em que ela partiu. Gable nunca moveu um único objeto pelo resto da vida. Após a morte de Lombard, Gable, tomado pela dor, alistou-se à Força Aérea aos 41 anos, voando missões de combate sobre a Alemanha. Apesar da MGM oferecer milhões ao exército para mantê-lo seguro no solo, ele insistiu em missões perigosas, dizendo aos comandantes: se ficar no exército deste homem, quero ficar nele até o fim. O que ficou registrado até hoje foi que as missões de Gable foram filmadas para um documentário sobre guerra no ar, em perigo duplo. Assim como Ariel Gunner e o próprio Hitler, o cinegrafista, dois entusiastas do cinema cientes da participação de Gable, ofereceram uma recompensa substancial a qualquer piloto da Luftwaffe que pudesse derrubar o avião de Stars. Pilotos alemães, mais tarde, admitiram ter recebido ordens específicas para mirar na aeronave de Gable, caso fosse identificada. O original bad boy de Hollywood recusou-se a usar camisetas por baixo da roupa, e isso aconteceu numa noite, fazendo as vendas caírem 40% em todo o país, quase falindo a indústria de roupas íntimas masculinas. Essa estrela fez com que até falhas virassem tendência. Quando o público viu orelhas salientes, mulheres enviaram cartas elogiando sua imperfeição. A cena da camiseta interna não foi planejada. As luzes do estúdio tornaram visível a camiseta por baixo da camisa. Em vez de atrasar as filmagens para ajustes do figurino, ele simplesmente o removeu, criando no cinema uma história pela impaciência pragmática. A cena resultante foi tão sensual para os padrões de 1934 que vários cinemas relataram desmaios de mulheres durante a sequência. A carreira de Gable, depois, revelou inseguranças surpreendentes, apesar de seu status lendário. Ele passou por uma dolorosa odontologia estética aos 40 e poucos anos, e ficou mais preocupado com o envelhecimento na tela. Seu bigode famoso, no começo, escondia uma cicatriz de um acidente de hóquei. Ele recusou papéis que pediam que raspasse o bigode.
Quando pediram que aparecesse com o rosto barbeado, ele fechou acordo, $100 mil extras vindos de uma reserva guardada. Isso não é apenas pelos faciais que você está pedindo, é a minha marca registrada. Número 3. Cary Grant, o auge da autoinvenção, transformou-se de Archibald Leach em Hollywood, definição de sofisticação. Os figurinistas criaram o termo look de Cary Grant para descrever a perfeição no estilo masculino. O que você já sabia. Grant ficou em terapia, tentando alinhar sua persona fabricada ao seu eu verdadeiro. Ele, célebre, disse que todo mundo quer ser Cary Grant. Eu também quero ser Cary Grant, de fato. Isso não foi apenas uma piada. Revelou a cisão interna no âmago de sua identidade. Grant passou por mais de 100 sessões de LSD que foram usadas em tratamento psiquiátrico legalmente, tentando integrar seu eu infantil. Durante as filmagens de North by Northwest, Grant e Hitchcock espalharam boatos sobre a cena do pulverizador para confundir a imprensa. Quando repórteres perguntavam pela famosa sequência, Grant descrevia cenas bem diferentes com cara séria, enlouquecendo jornalistas e lançando a primeira campanha viral de Hollywood. As filmagens reais eram bem mais perigosas do que se dizia na época. O biplano atingiu o ombro de Grant durante uma passagem, causando contusão, sem atrasar a produção. Grant trocou para figurino acolchoado nesse lado e continuou filmando no mesmo dia. Grant tinha histórico de comédia física que o tornava versátil. Ele podia ir do slapstick a diálogos complexos na mesma cena. No filme Brincando com o Bebê, ele fez uma queda atrás, sobre um esqueleto de dinossauro, sem dublês, juntando timing com precisão acrobática. A cena exigiu 27 tomadas, pois Grant aperfeiçoou sua queda pratfall, deixando o diretor Howard Hawks rir para gritar. Corte. O treino de circo de Grant deu-lhe controle físico extraordinário. Ele podia fazer quedas perfeitas, sem se machucar de verdade. Essa união de controle corporal preciso com fala culta criou presença na tela, nenhuma escola de atuação poderia ensinar. Os estúdios tentaram desesperadamente emparelhar Grant com atrizes específicas para impulsionar as carreiras delas, mas ele insistia na aprovação do roteiro em primeiro lugar, e seu perfeccionismo se estendia ao diálogo. Se Grant achasse que uma linha não estivesse funcionando, ele próprio a reescreveria. Frequentemente melhorava o original de forma tão drástica que os roteiristas passavam a estudá-lo. Suas mudanças improvisadas, a linha Judy, 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 atribuída a ele, nunca foi dita em nenhum filme. Ela começou como imitação de Grant por comediante de boate, ficou popular. As pessoas achavam que era real. Grant, ele mesmo, às vezes dizia em eventos públicos para agradar aos fãs, borrando a linha entre seus shows e sua imagem pública. No auge de sua fama, Cary Grant deixou um contrato de $2 milhões para abrir sua própria produtora, dinheiro astronômico em Hollywood, na década de 1950. Quando perguntaram por quê, ele respondeu: todo mundo quer ser Cary Grant. Até eu quero ser Cary Grant. Ele recusou o papel de James Bond, recomendando seu amigo Sean Connery em vez dele, enquanto filmava. Sou velho demais para James Bond. Além disso, pareço ridículo correndo atrás de mulheres na minha idade. Sean, não. O que não era público era que Grant fora abordado para interpretar Bond 5 vezes, e as ofertas dos produtores iam aumentando. A recusa final de Grant incluiu uma nota sugerindo Connery, tão específico que alguns historiadores do cinema acreditam que ele possa ter interesse financeiro em promover a carreira do ator mais jovem, quem sabe. A precisão de Grant estendeu-se muito além da atuação, alcançando também os negócios. Ele, pessoalmente, negociou um acordo de porcentagem inovador para To Catch a Thief, o qual incluía direitos de propriedade que retornariam a ele após 30 anos. Este contrato pioneiro tornou-se um modelo para negociações com astros e o deixou muito mais rico do que contemporâneos que aceitaram pagamentos adiantados maiores. Sua perspicácia nos negócios era tão respeitada que, em seus anos finais, ele tornou-se membro do conselho da Berger, MGM e Western Airlines. Ao mesmo tempo, quando um repórter expressou surpresa com seu sucesso empresarial, Grant respondeu: atuar é o que fiz. O negócio é quem eu sou. Número 2. Humphrey Bogart. O improvável galã de desdém fixo mudou a cara de como um astro do cinema poderia parecer. Antes de Bogart, homens de porte precisavam de traços fortes e estatura imponente, com 5 pés de altura e sibilo na fala. Bogart provou que carisma supera a aparência. Casablanca, casaco dele, não era figurino.
Bogart insistiu em vestir seu casaco, criando a silhueta mais reconhecível do cinema. O casaco foi comprado em Londres anos antes, enquanto tentava atuar no palco. Essa ligação pessoal com a peça deu autenticidade sutil à sua interpretação de Rick. Outro imigrante norte-americano com passado complicado. A linha "Here's looking at you, kid" não constava no roteiro original de Casablanca, Bogart. Ele improvisou isso enquanto ensinava Ingrid Bergman a pôquer entre tomadas. A química fora de cena entre eles era tão envolvente que boatos de caso surgiram. Mesmo Bogart casado com Lauren Beale, Bergman era bem mais alta que Bogart, obrigando-o a usar blocos durante as cenas deles. Sua confiança era tão absoluta que esses ajustes mecânicos nunca abalaram sua presença na tela. A diferença de altura tornou-se metáfora da própria produção. O filme que definiu Bogart foi feito em Casablanca, operação militar, com notícias do destino da cidade chegando entre tomadas. Warner Bros. Recusou escalar Bogart para o papel de Sam Spade no Falcão Maltês. Considerando-o como ator de gangster, John Huston lutou por ele, ameaçando abandonar o filme se Bogart não interpretasse Sam Spade. O estúdio cedeu. Bogart redefiniu o gênero policial da noite. Amizade, Bogart-Huston foi além do cinema. Seu casamento com Lauren Bacall tornou a parceria mais admirada de Hollywood. A icônica cena em que eles assobiavam em To Have and Have Not baseou-se no sinal entre eles na vida real. Se alguém quisesse chamar a atenção do outro entre multidões, bastava assobiar. A química era tão intensa que plateias pediram mais cenas, levando reescritas para ampliar interações. O que permaneceu secreto até depois que os dois já tinham ido embora foi que Ball salvou a carreira de Bogart. Justo quando atingiu o auge, seu consumo de bebida ficou tão problemático que a Warner Bros. Pensou em suspender seu contrato. A BCA garantiu pessoalmente a sobriedade dele no set, criando uma rotina diária que equilibrava o trabalho com seus conflitos, atuando como esposa e treinadora não oficial de sobriedade durante seus maiores êxitos profissionais. Apesar de parecer durão, Bogart enfrentou a lista negra de Hollywood na era McCarthy, formando o comitê pela primeira emenda. Ao ouvir que isso poderia destruir sua carreira, ele teria dito: "Se não lutar por seus direitos, você pode estar num campo de concentração." Essa coragem política foi notável frente às visões conservadoras de Bogart. Ele agiu por princípio, não por ideologia, arriscando a carreira. Ele passou décadas forjando sua reputação pública. Hollywood jamais esqueceu esse compromisso moral. Críticos reconheceram que Bogart tinha integridade que combinava com seu código ético. Bogart tinha uma voz famosa, com cadência marcante, que não era seu jeito natural de falar. Um acidente na infância machucou o lábio superior, deixando a cicatriz e moldando seu modo de falar. Em vez de corrigir, ele o incorporou à atuação, criando uma entrega de falas ritmada que roteiristas passaram a adaptar para acompanhar essa transformação de carreira. Transformar a gagueira em marca registrada. O estilo de voz talvez seja o maior exemplo da capacidade de Bogart de transformar fraquezas em forças. Número 1. Marlon Brando. Revolucionário que destruiu e reconstruiu a atuação na tela. Brando não apenas mudou a atuação, reimaginou o que significava ser humano na tela diante dele. Os atores que o sucederam habitavam. Quando ele murmurou: "Eu poderia ter sido um concorrente", na atuação de Método à beira-mar, explodiu na consciência pública. A cena foi filmada no banco de trás de um táxi real, atravessando o trânsito de Nova York com câmeras escondidas pela primeira vez. Técnicas de filmagem gorila foram usadas em uma grande produção de estúdio. A autenticidade do ambiente acompanhou muito a visão de Brando sobre o personagem, unindo inovação técnica e atuação. Durante ensaios de um bonde chamado Desejo, o diretor Alia Kaza achou Brando sentado no escuro. Perguntaram o que ele fazia.
Brando respondeu: Kazan e Brando defenderam que a exposição crua de emoção revelava nova vulnerabilidade masculina. O cinema devia aceitar o poder da cena pela preparação de Brando. Ele ficou acordado 48 horas antes das filmagens para criar de fato o estado emocional necessário ao papel de padrinho. Brando mudou-se tanto que Paramount não o reconheceu. Durante o teste, ele encheu as bochechas com lenços, escureceu o cabelo com graxa de sapato e imitou o modo de falar de Corleone. Depois de observar figuras da máfia, Coppola mostrou imagens do teste e os chefes do estúdio acharam ver um ator italiano anônimo. O que permanece menos conhecido é que Brando desempenhou todo o seu papel sem memorização. Uma única linha ele lia de cartões de cu espalhados ao redor do set de filmagem, acreditando que essa técnica criava uma qualidade mais presente e imediata em sua entrega. Essa abordagem pouco ortodoxa enfureceu alguns membros do elenco, mas criou o padrão de fala hesitante e pensativo que fez Corleone parecer um homem que pondera cuidadosamente cada palavra antes de falar. Seus métodos de preparação beiravam a loucura. Para o último tango em Paris, diretor Bernardo Bertolucci, Lucci revelou que Brando morou no apartamento do personagem por 3 semanas antes das filmagens. A cena de quebra emocional foi filmada com Brando recontando traumas reais da infância. Lágrimas foram genuínas, dor, bem autêntica. Essa fusão entre limites pessoais e atuação gerou questões éticas que cercam o método. Brando disse que se sentiu violado pelas técnicas do diretor. No entanto, a atuação resultante permanece marco de autenticidade emocional no cinema. Um dilema artístico insolúvel sobre o custo moral das grandes performances. Brando recusou o Oscar de O Poderoso Chefão, enviando Sachin Littlefeather para rejeitá-lo, em protesto contra a representação de povos indígenas em Hollywood. A plateia vaiou quando ela falou. 6 atores ameaçaram removê-la do palco. Este ato singular transformou as premiações, que antes eram celebrações da indústria, em plataformas políticas da noite para o dia. O segredo era que John Wayne precisou ser contido nos bastidores para não agredir Littlefeather, abrindo um confronto entre a velha guarda de Hollywood e o novo cinema consciente. Brando representou o incidente, que mudou de modo definitivo de forma radical. Ambos os discursos de aceitação, de acordo com o protocolo do Oscar, também foram previamente exibidos amplamente. No auge de sua enorme fama internacional, Brando abandonou por completo papéis tradicionais, comprou uma ilha no Tahiti e apareceu em projetos cada vez mais experimentais. Quando perguntaram por que ele rejeitou o sucesso mainstream, ele respondeu: "A atuação é a expressão de um impulso neurótico, é uma vida de vagabundo. O principal benefício que a atuação lhe proporcionou é o dinheiro para pagar minha psicanálise." Essa visão cínica de sua própria profissão contradizia sua abordagem obsessiva aos papéis, um paradoxo que definiu a relação de Brando com a atuação. Ele tratava a atuação como arte suprema e como mau negócio, criando tensão mental que impulsionava seu melhor trabalho. Brando, depois, perturbou o mercado com escolhas que revelavam sua ligação entre fama e o ofício de atuar no Superman. Ele exigiu 3,7 milhões de dólares por 2 semanas de serviço e se recusou a memorizar qualquer diálogo. Lendo suas falas da fralda do Baby Superman para o filme Apocalipse Now, ele chegou acima do peso, despreparado, e pediu revisões do roteiro todo dia. Quase levou seriamente a produção à falência. Do caos surgiu o Coronel Kurtz, uma das encarnações mais perturbadoras da corrupção moral no cinema mesmo. Coppola estruturou o filme nos limites de Brando, transformando a conduta do ator em metáfora da decadência do personagem. Essa transformação de dificuldades em vantagem artística mostra o paradoxo de Brando. Seu pior comportamento profissional já gerou a arte mais envolvente. Você concorda com nossas escolhas? Qual ator da Era de Ouro merecia lugar na lista? Cary Grant foi classificado baixo? Charlie Chaplin ou Buster Keaton deveriam ter entrado na lista.
Conte-nos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais contagens regressivas cinematográficas. Aqui vai uma pergunta para debater. Será que o método de atuação foi, de fato, um passo atrás para o cinema? A abordagem naturalista de Brando acabou com uma magia maior que a vida que tornava a Era de Ouro de Hollywood tão especial? Ou isso salvou a atuação da artificialidade teatral, que já era enfadonha? Comentários aguardam seus argumentos. Na próxima semana vamos discutir quais diretores da Era de Ouro sabotam as atuações de seus atores. Você não vai acreditar em histórias de set que descobrimos.